Olá, tudo bem? Essa videoaula corresponde ao tema 6 do nosso conteúdo programático de anatomia sistêmica, e nessa videoaula a gente vai tratar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino ele tem a função principal de controlar o funcionamento dos órgãos e de colaborar para a manutenção do meio interno do nosso organismo, a um fenômeno que se denomina, portanto, de homeostase, é dizer, a essa manutenção do equilíbrio das condições internas do nosso organismo. E, é, como a gente conversou um pouco antes, essa manutenção da homeostase, ela pode ocorrer através do sistema nervoso ou através do sistema endócrino. Mas existem, bastantes diferenças significativas entre esses dois mecanismos, de maneira que o sistema nervoso, ele atua através de um controle rápido e breve, que ocorre através das sinapses e que está mediada pelo sistema nervoso autônomo. As suas duas vertentes, portanto, que são o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático, que ambos têm funções antagônicas, de maneira que o simpático atua frente a situações de estresse e o parasimpático atua frente a situações de frear esse estresse, portanto. Já o sistema endócrino, ele atua de uma maneira diferente. Ele atua com um controle lento e prolongado que ocorre através de substâncias químicas denominadas de hormônios. Esses hormônios são, portanto, substâncias químicas que são secretadas pelas glândulas endócrinas no nosso organismo, que são, uma vez produzidas, secretadas na corrente sanguínea e que vão atuar, em células específicas do nosso corpo. Esse mecanismo de sinalização química através dos hormônios ocorre da seguinte maneira: uma célula endócrina, portanto, uma célula pertencente a uma glândula endócrina, produz e libera essa substância química, que corresponde, portanto, a um hormônio, e secreta ela na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, esse hormônio não vai atuar em todas as células do nosso corpo. Ele vai atuar somente nas células alvo para esse hormônio, que contém os receptores específicos ao qual esse hormônio pode se ligar. Portanto, o sistema endócrino ele tem uma função específica bem delimitada, é dizer, não é que um hormônio, portanto, vai atuar em todas as células do corpo, mas somente as células a qual esse hormônio foi dirigido, já que somente nessas células ele vai encontrar o seu receptor específico para poder desencadear uma resposta nessa célula-alvo. Com relação às glândulas endócrinas no nosso organismo, a gente tem essas glândulas principais, que são, portanto, a glândula hipófise e o hipotálamo, que são pertencentes, portanto, ao neuroeixo do organismo. São glândulas que estão localizadas a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, propriamente dito, e de maneira que a hipófise é considerada a glândula mestra do organismo, já que ela coordena a atividade de todas as outras glândulas do nosso corpo. Também temos a glândula pineal, relacionada com a produção de melatonina, que, portanto, se vincula ao ciclo circadiano do corpo humano, a tireoide, o pâncreas, as glândulas suprarrenais e as glândulas sexuais, que correspondem ao testículo e ao ovário. Para a gente começar a descrever essas glândulas, a gente começa descrevendo o hipotálamo. O hipotálamo ele é uma região do cérebro, denominada de diencéfalo, e que está vinculada ao controle do meio interno, porque essa região, do sistema nervoso, contém diversos receptores que vão sensar diferentes condições do corpo humano, sendo elas, por exemplo, a temperatura do corpo humano, o grau de osmolaridade plasmática, que vai indicar para a gente se estamos com maior volume de água ou menor volume de água na corrente sanguínea, e isso vai estar vinculado ao processo da sede, e também vinculado a receptores que vão sensar o grau de hidratos de carbono na nossa corrente sanguínea e vão indicar para o sistema nervoso central quando é hora de comer e quando não é hora de comer, desencadeando, portanto, o processo da fome. O hipotálamo contém neurônios que são modificados e que são capazes de sintetizar hormônios e que direcionam esses hormônios principalmente para a região da neurohipófise. A gente vai descrever a hipófise em seguida e vai entender essa questão da neurohipófise em um momento. O hipotálamo também secreta os denominados fatores liberadores de hormônios que atuam sobre a hipófise para indicar para a hipófise que ela deve secretar alguns hormônios específicos e
Com base nos hormônios propriamente do hipotálamo, o hipotálamo produz apenas dois hormônios, que são a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina é um hormônio hipotalâmico relacionado com o processo de contração uterina durante o parto, a ejeção de leite, durante a amamentação e o comportamento de afetividade. Por outro lado, o hormônio antidiurético é um hormônio secretado pelo hipotálamo frente a uma situação de desidratação e que tem a função de recuperar a água a nível urinário, ou seja, a nível renal, diminuindo o volume urinário produzido para poder, portanto, recuperar a água frente a uma situação de estresse. Nesse caso, um estresse desencadeado pela falta de água, quer dizer, pela desidratação. Aqui temos, nessa representação esquemática, como funciona esse eixo do hormônio antidiurético. Então, um aumento da osmolaridade sanguínea dada por uma baixa da concentração de água a nível do sangue provoca, então, portanto, uma resposta hipotalâmica que secreta o hormônio antidiurético a nível da neurohipófise, e esse hormônio antidiurético atua, portanto, entra na corrente sanguínea e atua a nível dos túbulos renais distais para recuperar a água que estava sendo eliminada pelo rim e, portanto, diminui o volume urinário, é dizer, a urina fica mais concentrada, com menos água, e nesse sentido, recupera-se grande parte dessa água que seria eliminada, e essa água, portanto, volta para a corrente sanguínea para poder contribuir para a manutenção dessa situação de desidratação. De igual maneira, frente a essa mesma situação de um aumento da osmolaridade sanguínea, o hipotálamo desencadeia mecanismos para a regulação da sede e, portanto, estimula esse mecanismo da sede para que o organismo entenda que necessita, portanto, ingerir água. A hipófise é uma glândula também do sistema nervoso central. Ela está destacada nessa região em verde e ela se conecta com o hipotálamo através desse talo, denominado de tálamo hipotálamo hipofisário. A hipófise também recebe o nome de glândula pituitária ou de glândula mestra, e ela está dividida em três regiões. É dizer, uma região anterior denominada adenohipófise, uma região intermédia que conecta a região anterior com a região posterior, denominada de pars intermédia, que na verdade não contém muitas células específicas nessa região, e a neurohipófise, que está localizada na região posterior da hipófise, e que, como descrevemos anteriormente, ela recebe os axônios dos neurônios localizados a nível do hipotálamo, que projetam, portanto, para essa região da neurohipófise, que aqui secretam os hormônios hipotalâmicos, que são, portanto, a ocitocina e o hormônio antidiurético. Já a região da adenohipófise é a região propriamente funcional da hipófise como uma glândula endócrina. E essa região contém diversas células que vão sintetizar os hormônios que são a prolactina, a somatotrofina, o hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrofina, o hormônio tireoestimulante ou tireotrofina, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Todos esses hormônios têm uma via específica que a gente vai descrever em seguida. Então, como descrevemos anteriormente, a hipófise ela tem duas partes principais, que são a adenohipófise, que funciona, portanto, como a função secretora, produtora hormonal da hipófise, como uma glândula endócrina, que vai secretar, portanto, diversos hormônios que são produzidos por ela mesma, enquanto que a neurohipófise corresponde a uma porção posterior da hipófise e que tem a função de armazenamento dos neurônios secretores hipotalâmicos. Então, a neurohipófise ela vai armazenar os hormônios hipotalâmicos, que são o hormônio antidiurético, que, como a gente descreveu anteriormente, vai atuar nos túbulos renais com a função de recuperar a água frente a uma situação de desidratação, e a ocitocina, que ela atua estimulando a contração uterina durante o momento do parto e estimulando a secreção de leite pelas glândulas mamárias durante a amamentação. E por outro lado, a adenohipófise, que corresponde a essa parte funcional da hipófise como uma glândula endócrina, ela vai secretar os hormônios GH, né, que é a somatotrofina ou hormônio do crescimento, a adrenocorticotrofina ou hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina, os hormônios sexuais, que são o folículo estimulante e o luteinizante, e a prolactina.
De maneira resumida, a gente tem uma descrição dessa função de cada um desses hormônios. Então, a prolactina, ela é um hormônio que atua estimulando a produção e secreção de leite pelas glândulas mamárias, no momento da lactação, portanto. O hormônio do crescimento, ou a somatotrofina, atua estimulando o crescimento dos órgãos, como os ossos, os músculos e as cartilagens, além de ser um hormônio vinculado com a taxa metabólica, portanto, ele acelera o metabolismo. O hormônio tireotrófico é o hormônio que estimula a atividade da tireoide, quer dizer, estimula a tireoide a produzir os seus hormônios próprios, que são o T3 e o T4. O hormônio adrenocorticotrófico, de igual maneira, estimula a produção dos hormônios da glândula suprarrenal, já que adrenocorticotrófico significa que ele atua na corteza da glândula adrenal. E os hormônios sexuais, que são o luteinizante e o folículo estimulante, vão atuar a nível dos órgãos sexuais, também estimulando nesses órgãos sexuais a produção dos hormônios sexuais propriamente ditos. Já que a hipófise ela libera todos esses hormônios que atuam sobre outras glândulas para estimular essas outras glândulas a produzir os seus hormônios próprios, a hipófise recebe esse nome de glândula mestra, já que ela coordena a atividade endócrina dessas outras glândulas do corpo humano. Com relação à somatotrofina, a somatotrofina ela é esse hormônio do crescimento, GH, Growing Hormone, que é produzido pela hipófise sobre um estímulo do hipotálamo, estimula a hipófise a produzir a somatotrofina, e ela atua sobre diversos órgãos, estimulando o crescimento em número de células e em massa desses órgãos. Então, ela vai atuar a nível do fígado para a produção de IGF-1, que é o fator de crescimento relacionado à insulina. Esse fator de crescimento relacionado à insulina atua sobre diversos tecidos do corpo humano e também o hormônio GH vai atuar sobre os ossos e os músculos para estimular o crescimento desses órgãos. Como um fator de retroalimentação negativa, o próprio IGF-1 atua inibindo a secreção de mais somatotrofina pela hipófise e também inibe o hipotálamo a secretar mais fator liberador. Algumas patologias relacionadas com a somatotrofina que a gente pode destacar nessa videoaula são o nanismo, o gigantismo e a acromegalia. O nanismo corresponde a um déficit na secreção de somatotrofina em organismos que ainda estão em desenvolvimento ósseo, é dizer, em crianças e pré-adolescentes. Quando isso ocorre, não existe uma correta sinalização para o desenvolvimento ósseo e, portanto, a criança não desenvolve os ossos no sentido longitudinal e, portanto, não cresce esses ossos. O gigantismo ele acontece justo o contrário. Existe uma secreção exagerada de somatotrofina quando esses ossos ainda estão em desenvolvimento, é dizer, quando a placa epifisária desses ossos ainda estão aberta, o que possibilita o crescimento desses ossos, e, portanto, esses ossos se desenvolvem demasiadamente, e essa criança ela tem um desenvolvimento muito superior ao que era esperado. Já a acromegalia, ela também corresponde a uma secreção exagerada de somatotrofina, porém, quando a placa epifisária desses ossos já estão fechadas. Então, os ossos largos do corpo humano, como a gente havia descrito na aula sobre sistema ósseo, eles já estão fechados e esses ossos já não crescem mais. Porém, no caso da acromegalia, essa secreção exagerada de somatotrofina provoca o crescimento de cartilagens e de extremidades do corpo humano. Portanto, as extremidades, como mãos e pés, orelhas e nariz, acabam crescendo exageradamente. Com relação à tireoide, ela é uma glândula localizada a nível do pescoço, que tem uma forma de borboleta, né, que contém dois lóbulos conectados por um istmo, e ela secreta dois hormônios principais, que são a tiroxina, ou T3 e T4, e a calcitonina. A tiroxina, ela está relacionada com o controle metabólico, enquanto que a calcitonina, ela está relacionada com a concentração sérica de cálcio, portanto, a concentração de cálcio no sistema sanguíneo. Nesse sentido, a glândula pituitária, ou a hipófise, né, como a gente mencionou anteriormente, ela secreta o hormônio tireoestimulante que estimula a tireoide a secretar os seus hormônios T3 e T4. Esses hormônios T3 e T4 entram na corrente sanguínea e vão atuar sobre diversos órgãos para controlar, portanto, a taxa metabólica desses órgãos. Nesse sentido, a própria concentração de T3 e T4 atua como mecanismo de feedback negativo para inibir a secreção de mais hormônio tireoestimulante. Cabe destacar que o hormônio tireoestimulante, ele também está sob controle do hipotálamo, de maneira que o hipotálamo secreta o
fator liberador de tireotrofina, e esse fator liberador de tireotrofina estimula a hipófise a liberar tireotrofina. Com relação à calcitonina, que também é um hormônio produzido pela tireoide, o mecanismo de retroalimentação positiva ou negativa desse hormônio está relacionado com a concentração de cálcio no sangue. Nesse sentido, se a concentração de cálcio no sangue aumenta, é um fator que estimula a tireoide a liberar calcitonina, e essa calcitonina entra na corrente sanguínea e estimula que os ossos recuperem esse cálcio da corrente sanguínea com vista a diminuir a concentração de cálcio na corrente sanguínea. É dizer, ela estimula que o cálcio saia da corrente sanguínea e entre nos ossos. E, por outro lado, a paratireoide, que corresponde a um conjunto de 4 glândulas pequenas, em formato de pequenas sementes, podemos dizer assim, que estão localizadas em ambos lóbulos da tireoide. É dizer, são 2 paratireoides, uma direita e uma esquerda, superiores, e 2 paratireoides, uma direita e uma esquerda, inferiores. E as paratireoides, elas secretam o hormônio paratormona, que tem a função antagônica da calcitonina, é dizer, a função de aumentar a concentração de cálcio sanguíneo quando a concentração de cálcio sanguíneo está baixa. Então, a função da paratireoide é justamente induzir a liberação de cálcio por parte dos ossos para que esse cálcio entre na corrente sanguínea e possa se dispersar pelo corpo humano. É importante essa concentração do cálcio sanguíneo, já que o cálcio está relacionado com a contração muscular e com a função cardíaca. As glândulas adrenais, elas estão localizadas no polo superior do rim, elas têm uma morfologia triangular, piramidal, e elas também são chamadas de glândulas suprarrenais. Elas estão formadas histologicamente, morfologicamente, por uma corteza e uma medula, e a corteza dessa glândula suprarrenal está sob controle do hormônio adrenocorticotrófico, ou adrenocorticotrofina. Histologicamente, a corteza suprarrenal está dividida em 3 capas, sendo a capa glomerulosa ou glomerular, a capa fasciculata e a capa reticular. E profundamente, ou seja, no interior do órgão, a gente encontra a zona medular desse órgão. A zona glomerular, ela se vincula à produção e liberação de mineralocorticoides, como é a aldosterona, que está relacionada com a reabsorção de sódio. A capa fasciculata, ela está relacionada com a produção de glucocorticoides, como é o caso do cortisol, e que tem diversas funções no organismo, sendo relacionada à concentração plasmática de hidrato de carbono, portanto de glicose, já que ele é um hormônio que estimula a liberação de glicose, é dizer, ele tem funções gliconeogênicas, ele tem ação também anti-inflamatória e também tem uma ação relacionada com o controle metabólico, no sentido de que ele aumenta o metabolismo. E, por último, a zona reticular da glândula suprarrenal, ela tem a função de produção de hormônios androgênicos fracos, que são precursores da testosterona, por exemplo, como é o caso da dihidroepiandrosterona e a androstenediona. O pâncreas, ele é uma glândula mista que tem funções endócrinas e funções exócrinas, e nesse caso a gente vai estudar somente a sua função endócrina. Essa função endócrina do pâncreas está dada pelos slótides de Langerhans, que são pequenos conjuntos de células dispersos por esse órgão, que contém essas células alfa, beta e delta, que secretam hormônios que estão vinculados com a concentração plasmática de glicose. As células alfas estão vinculadas à produção de glucagon, que é um hormônio que tem a função de aumentar os níveis sanguíneos de hidrato de carbono. E as células betas produzem insulina, que tem a função antagônica das células alfa, portanto, de diminuir os níveis sanguíneos de hidrato de carbono. Isso acontece porque no sangue deve existir uma concentração adequada de glicose para o funcionamento dos órgãos, já que os órgãos necessitam de glicose para o seu funcionamento, já que a glicose tem função energética. Porém, uma baixa concentração de glicose no sangue significa que esses órgãos não vão ter uma correta captação energética. E uma concentração elevada de glicose no sangue pode provocar sérios danos a esses órgãos, como é o aumento da viscosidade do sangue, hipertensão, danos a nível dos glomérulos, a nível renal, portanto, danos a nível da retina, nos olhos. E por esse motivo, então, é importante ter uma adequada concentração de glicose no sangue, e essa concentração de glicose é fisiologicamente ajustada, portanto, pelos slots de Langerhans através das células alfa e células beta.
E como patologias relacionadas a esse órgão, a gente destaca a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela corresponde a uma doença autoimune em que o próprio organismo ataca as células beta e, portanto, esse indivíduo que tem diabetes tipo 1 não tem a capacidade de secretar insulina e, portanto, não tem como baixar a concentração, de glicose no sangue de maneira fisiológica. E para que ele tenha uma taxa adequada de glicose no sangue, ele requer a administração de insulina exógena. Já a diabetes tipo 2, ela corresponde a um déficit da atuação da insulina, seja por um déficit causado nas células beta para a secreção de insulina, ou seja, por um déficit nas células periféricas de captar essa insulina. E por último, a gente vai mencionar um pouco sobre os hormônios sexuais. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque esses hormônios sexuais foram, melhor explicados nas células de sistemas reprodutor. Porém, de uma maneira sintética, esses hormônios sexuais liberados pela hipófise são o folículo estimulante e o luteinizante, que podem ser chamados de hormônios gonadotróficos ou de gonadotrofinas, porque eles atuam sobre as gônadas, sendo as gônadas, portanto, as glândulas sexuais. Então, como funciona esse sistema? No organismo masculino, o hipotálamo secreta o fator liberador de gonadotrofina, que atua na pituitária, portanto, na adenohipófise, estimulando essa região da adenohipófise a secretar os hormônios gonadotróficos, que são o folículo estimulante e o luteinizante. O hormônio folículo estimulante atua sobre as células de Sertoli, e as células de Sertoli produzem inibina. Essa inibina atua como um mecanismo de feedback negativo que inibe a secreção de mais hormônios gonadotróficos. Por outro lado, o hormônio luteinizante atua sobre as células de Leydig e essas células de Leydig produzem testosterona. Essa testosterona estimula as células de Sertoli e também atuam como mecanismo de feedback negativo, impedindo a secreção de mais gonadotrofina e de fator liberador de gonadotrofina por parte da pituitária de hipotálamo. Já no organismo feminino, também o hipotálamo secreta o fator liberador de gonadotrofina, que atua sobre a hipófise para a liberação de folículo estimulante e luteinizante. Ambos hormônios vão atuar a nível do ovário, com diferentes funções, e o ovário, em diferentes estados do ciclo sexual feminino, produzem estrógeno e progesterona. O estrógeno e a progesterona atuam em diferentes fases do ciclo sexual feminino a nível do útero, e também atuam como mecanismos de resposta de feedback negativo e positivo em diferentes fases desse ciclo sexual feminino. E com esse último slide, a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. E ressalto que essa videoaula é apenas uma videoaula de revisão desses conteúdos e que a teoria deve ser melhor desenvolvida pelo aluno. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail. Nos vemos em breve.